Saudações em Cristo Jesus. Graças a Deus aqui estamos para mais um estudo e hoje acredito que nós vamos conseguir encerrar nossa série de estudos sobre o dízimo, a menos que surja algum outro comentário, alguma outra pergunta, outro questionamento, então poderemos fazer mais outro estudo, como eu disse para vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só nos enviar ali nos comentários, fazendo a pergunta, ou comentando, ou perguntando, que assim estaremos estudando um pouco mais. Mas hoje chegou a vez de nós estudarmos sobre o dízimo no livro de Malaquias. Nós já tivemos 7 estudos sobre o dízimo, e hoje é o 8º, espero que nós conseguimos terminar. Inclusive, se você que está me acompanhando pela primeira vez, então nós temos anterior a esse estudo, nós temos mais 7 estudos já sobre o dízimo, certo? Então vocês no canal, acesse aí, busque os outros desde o primeiro estudo, para que você possa entender melhor sobre o dízimo, porque às vezes só uma parte não dá para entender completamente, mas se acompanhar todas as partes, então fica de forma mais clara. Então vamos assim, estar estudando sobre o dízimo no livro de Malaquias, que faz parte da pergunta que foi feita, no caso, com a verdadeira interpretação, o verdadeiro sentido do dízimo no livro de Malaquias. Então, foi uma pergunta que foi feita, incluindo a pergunta. E como tem também a pergunta, dentro dessa pergunta, tem também a questão que foi perguntado o seguinte: se os dizimistas não deveriam saber, ter acesso à contabilidade desse dízimo, onde é que está sendo usado, onde é que está sendo aplicado, como é que está sendo aplicado. Eu acredito que nosso estudo de hoje vai responder também essa pergunta que foi feita pela nossa irmã, né, incluindo outras perguntas que foram feitas. Então, acredito que será respondido, e se você fica com alguma dúvida, como eu disse, pode fazer a pergunta, pode questionar novamente, certo? Então vamos aqui, já oramos, já estudamos, já preparamos, então no livro de Malaquias, e o que eu quero já começar dizendo assim, que a maioria dos ensinamentos sobre o dízimo, inclusive que é usado muito, a maioria, como eu vejo nas igrejas, às vezes usa apenas, usa Malaquias para dar ênfase à questão da entrega do dízimo, do pagamento do dízimo. Mas a maioria comete erros gravíssimos quando se trata do dízimo no livro de Malaquias. Sabe por quê? Porque usam apenas 2 ou 3 versículos. E o correto é usar todo o contexto, inclusive todo o livro de Malaquias, e não só o livro de Malaquias, outros livros que estão no mesmo contexto histórico. Então esse é o primeiro erro que às vezes é cometido ao ensinar sobre o dízimo no livro de Malaquias. Então isto nós sabemos que é errado usar só 2, 3 versículos isolados, porque isso quebra toda a regra, toda a norma exegética, toda a norma hermenêutica teológica. Então esse é um primeiro erro que às vezes é cometido, erro gravíssimo que é cometido. Muitos às vezes não têm conhecimento, outros têm conhecimento, mas não sei o porquê, talvez intencionalmente, para poder manter, como nós já falamos em outros vídeos, que muitos líderes querem pressionar as pessoas a entregar o dízimo, debaixo de pressão, debaixo de ameaça, enquanto deveria ser ou deve ser entregue por amor, com alegria, não por obrigação, não por pressão, nem por ameaças. Então, outro erro que às vezes as pessoas, nós observamos, que eu tenho observado, é a questão de não respeitar ou não procurar analisar a questão social do contexto, né? Digamos que do livro, estou falando, referindo ao livro de Malaquias, às vezes não observa, mas todo o texto bíblico, toda a doutrina, todo ensinamento deve ser observado na Bíblia, os textos bíblicos, assim, mas concluindo que é a questão linguística, da língua original, do texto, também a questão social, a questão cultural, a questão econômica, a questão política, a questão social, a questão geográfica, tudo deve ser examinado cuidadosamente. E uma das coisas que não é feita, eu vejo pela maioria dos que ensinam, de que falam sobre o dízimo, usando alguns versículos de Malaquias. Então já é o outro erro que é cometido, que a gente vê constantemente esse erro. Então é necessário ler
pelo menos todo o livro de Malaquias, quando não lemos outros livros e outras informações, talvez extra-bíblica, histórica, algo assim. Então, o segundo erro, repetindo aqui, que não observa a questão linguística, nem a questão cultural, nem o socioeconômico, nem o político e religioso da época. Às vezes isso aí não é observado, então isso aí é mais um erro gravíssimo que acontece diante desse ensinamento sobre o dízimo no livro de Malaquias. Então, pois bem, é necessário ler cuidadosamente todo o livro de Malaquias, nesse caso aqui, e os demais livros que estão no mesmo contexto. Então, qual era o contexto ali, digamos assim, um pouquinho rápido, né, social, econômico, político? Ali, nessa época, que ele estava assim, um pós-cativeiro. O povo tinha vindo do cativeiro babilônico, quando passaram 70 anos no cativeiro babilônico, o povo judeu ali, e estavam retornando. Então, precisa ser observado assim, o que estava acontecendo, como foi que aconteceu? O povo foi levado ao cativeiro babilônico, o templo de Jerusalém tinha sido destruído, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, e quando o povo foi levado para a Babilônia, não foi levado todos, foi levado aqueles que tinham uma classe social um pouco melhor, mas aqueles que tinham a classe social baixa, os menos favorecidos, eles não foram para lá, para Babilônia, ficaram na terra, na sua terra mesmo, só que sem condições nenhuma até mesmo de trabalhar ali, de produzir alguma coisa. Ficaram na miséria e esquecidos ali, ficaram na miséria, a Bíblia diz isso aí, ficaram na miséria. Então, a pobreza, a miséria, desprezo. Então, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, não estavam, aliás, lá em Babilônia, não tinha mais o costume, já perdido o costume do templo de Jerusalém. Os que ficaram também, muito menos, porque não tinha nem recurso financeiro, nem tinha tempo, não tinha nada. Então, ficaria abandonado, desprezado. Então, assim, não se tinha mais aquele hábito de entregar o dízimo quando antes. Então, nessa época aí, depois que o povo foi liberado, então foi reconstruído tanto o templo quanto a muralha de Jerusalém. Então foi reconstruído, templo de Neemias, tal, que é o mesmo contexto de Malaquias. Neemias, Esdras, né? Então foi reconstruído. Então se estabeleceu novamente o templo, e o templo, então, como está ligado? Dízimo está ligado ao templo, está ligado aos cultos, está ligado ao sacerdote, ao sumo sacerdote. E às vezes assim, nós percebemos que a maioria dos que vão falar sobre o dízimo cobra das pessoas, dos membros da igreja, mas esquece sim de observar, ler apenas um versículo, dois versículos lá em Malaquias 3, 9, 8 e 10, por ali, que fala que quem não entrega o dízimo está roubando, que trazer o dízimo à casa do tesouro. Então, sim, o que eles não observam é que não lê o livro todo, como falei. É necessário ler todo o livro de Malaquias, pelo menos. E aqui, se nós lermos, nós estamos sabendo que, nós percebemos que Deus está cobrando mesmo de quem? Dos sacerdotes. Não é do povo em si. Aparece várias vezes Deus cobrando o sacerdote, questionando o sacerdote, e lá apenas aparece, acho que uma ou duas vezes, falando toda a nação. Mas por que toda a nação não estava entregando o dízimo? Porque os sacerdotes estavam usando o dízimo de forma errada, de forma injusta, estava usando de forma corrupta, eles eram corruptos. Então, por isso, como é que o povo ia ter ânimo de levar o dízimo à casa de Deus se os sacerdotes não estavam mais obedecendo às leis de Deus? Por isso, precisamos ler todo o texto aqui. Então, Deus está cobrando aqui dos sacerdotes, não é das pessoas, que os sacerdotes que eram responsáveis pelo povo. Então, se eu estou vendo que o líder lá está usando meu dinheiro para o seu próprio bem, não para a comunidade, desprezando os viúvos, desprezando os órfãos, necessitados, e se enriquecendo ilicitamente com o dinheiro que as pessoas estão dando, então, quem daria o dízimo com alegria? Está aqui na Bíblia, inclusive favorecendo gente da família dele que nem fazia parte. Por exemplo, se vocês lerem, eu não vou comentar muito porque o nosso tempo aqui é pouco, mas o sacerdote, deixa eu ver se eu vi o nome assim, Eliasibe, ele construiu uma câmara lá era o lugar onde se guardavam os dízimos, as ofertas, os manjares do templo, talvez o utensílio. Aí
construiu uma câmara grande, ou passou, ou deixou com que um tal de Tobias habitasse lá, morasse lá, porque inclusive eram pessoas que eram inimigos, pessoas que tentou impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, era inimigo de Israel, e o sacerdote, porque era meio parente lá, casou com um parente, ou ele casou com uma parente do sacerdote, estava dando esse benefício ao estado de Tobias. Inclusive, quando Neemias chegou lá, Neemias jogou todos os móveis dele fora do templo e expulsou ele de lá, era inimigo. Então ele agiu de maneira errada, então o sacerdote estava totalmente corrupto. Então se você sabe que o pastor da igreja está sendo corrupto, você vai ter prazer de entregar o dízimo? Não, então o que estava acontecendo ali com aquele povo? Então não era o povo, não eram os membros, digamos, se fosse hoje, digamos, da igreja, porque a igreja não tem nada a ver com Malaquias, o dízimo de Malaquias não tem nada a ver com o dízimo dentro das igrejas, está totalmente errado se alguém disser isso. Então assim, por quê? Não examinam, o livro todo não consegue. Então assim, é uma questão tendenciosa, você usa só um versículo 2 para defender a sua ideia, o seu interesse, o seu objetivo. Por que não sejam honestos? Não leia todo o livro. Sejam honestos, os líderes deveriam ser mais honestos nesse ponto aí. Por que usa só o 3:10 ou 3:9 que fala que está roubando? Então eu separei, porque são 4 capítulos, então eu separei alguns versículos, para não dar tempo de mencionar todos. Mas olha, logo no capítulo 1, versículo 6, que eu separei aqui alguns. Aqui já Deus cobrando o sacerdote. Diz assim: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor. Depois o versículo 7, vós ofereceis pão imundo no meu altar. Então quem estava mais errado? Era o povo? Era o sacerdote que estava cobrando os dízimos e usando de forma errada? Ou era o povo? Claro que era o sacerdote. Eles que eram responsáveis pelos cultos, por toda a liturgia, responsáveis pelo templo, pela religião. Depois temos 1:8. Eu anotei aqui, estou lendo rapidinho porque, como eu disse, o tempo nosso é pouco. 1:8. Vocês oferecem animal cego, coxo, enfermo. Então estavam, digamos, as pessoas levavam o dízimo lá das ovelhas, de ovelhas talvez as melhores, mas o que eles faziam? Eles vendiam as boas para tirar o dinheiro para eles e compravam umas imundas, umas doentes, que era mais barato, e ficavam com o valor do dinheiro restante para eles, para se beneficiar. Então estavam oferecendo a Deus animal cego, coxo, o pior que tinha. Então está vendo? Deus cobrando aqui dos sacerdotes. Será que não está cobrando de vocês também, que estão cobrando dízimo de forma indevida? Pressionando as pessoas? Obrigando as pessoas? Ameaçando as pessoas? Então seja honesto, seja sincero diante da palavra de Deus. O dízimo não faz parte mais do nosso contexto. Hoje são contribuições por amor. Não está ligado, como já dei o estudo nos outros demais estudos, vocês devem estudar, porque eu falei sobre isso. Não estamos trabalhando com porcentagem, mas sim trabalhando com fé, amor. Depois nós temos outro versículo aqui, 1:9. Ainda tens coragem, depois de todo o mal que está fazendo, ainda tem coragem de pedir a bênção de Deus? Por acaso Deus vos aceitará? Então, além de serem corruptos, desonestos, oferecendo o pior para Deus, ainda tem a coragem de pedir a bênção a Deus. E aí aqui o texto está dizendo, por acaso Deus vos aceitará? Claro que não. Então, é um despertamento para o sacerdote na época e também acredito que para os líderes de hoje que agem de maneira errada. O versículo 10 também diz assim, versículo 10, deixa eu ver se é o 10 mesmo aqui, é um 10, eu não tenho prazer, é o 10 mesmo, no final do versículo. Eu não tenho prazer, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Porque estava oferecendo coisas imundas a Deus. Então Deus não estava aceitando a oferta da mão do sacerdote, porque estava sendo desonesto. 1:13 também, é outro versículo, e eu separei aqui. Vós ofereceis
o dilacerado, o coxo, o enfermo, aceitaria isso das vossas mãos? Estão oferecendo o pior para Deus. Talvez recebi o melhor, mas oferecer a Deus era o pior. Porque eles é que eram responsáveis pelo sacrifício que era oferecido a Deus. Depois nós vamos para Malaquias 2, de 1 a 5, depois o 7. Diz assim: agora, ó sacerdote, veja bem, está falando para os sacerdotes. Deixa eu mudar a posição aqui da Bíblia aqui. Agora, ó sacerdote, para vós outros, este mandamento. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, sim, a maldição aqui, que está no texto aqui, é para os sacerdotes, porque eles são responsáveis. Então, aqui o capítulo 2 está dizendo aqui, o versículo 2, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei, até as vossas bênçãos deles seriam amaldiçoadas. Eu já estava amaldiçoada, porque não estava seguindo de fato as ordens de Deus. Versículo 3, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e paz. Então, aqui eles estavam desobedecendo a lei, a aliança que Deus havia feito com Levi, a tribo de Levi. A tribo de Levi que recebeu essa aliança do dízimo. Por quê? Eles não tinham herança com bens materiais como terra e outras coisas. Então o dízimo era dos levitas e o sacerdote estava distribuindo esse dízimo para outras pessoas que não tinha nada a ver com a tribo de Levi, como eu mencionei, o tal de Tobias, só porque era parente. Distribuindo, beneficiando pessoas com dízimo, para pessoas que não faziam parte da tribo de Levi. Então Deus estava cobrando isso aqui dos sacerdotes. Então o versículo 7 também do mesmo versículo, do mesmo capítulo, que diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor, quem é o sacerdote. Depois, o versículo 8, assim, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. Então, Deus fez com que eles fossem desprezíveis diante do povo, porque eles, ao invés de ensinar a verdade, estavam fazendo as pessoas se desviarem da verdade. Então, será que hoje também não está acontecendo isso dentro das igrejas? Será que os líderes, ao invés de ensinar a verdade, estão fazendo as pessoas se desviarem da verdade? Também temos o versículo 16, que diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, não é o versículo 16, não, 9 que eu já li, deixa eu me ver aqui. Capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: assentar-se-á como derredor e purificador, assentar-se-á ao derredor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata, e eles terão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e nos primeiros anos. Então, era necessário passar por uma purificação
para mudar a forma de oferecer os sacrifícios a Deus. Eu vejo hoje também, tem casos de pastores que beneficiam seus parentes, seus familiares, que não tem nada a ver. Então, tiram dinheiro da igreja para beneficiar alguém que não precisa. Quando a pessoa precisa, tudo bem. Mas seja quem lá for, porque aqui o dízimo também era para ajudar os viúvos, os órfãos, os pobres, os necessitados em si, no modo geral. Então, preste bem atenção no que o texto está dizendo. Precisamos ler todo o texto, todo o livro de Malaquias, se for trabalharmos a questão de Malaquias. E apenas usam, por exemplo, versículos 8, 9 e 10, mais propriamente o 10, capítulo 3, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Mas quem estava falando para Deus roubar em quê? Era o sacerdote, não era o povo, não. Deus está falando aqui, conversando aqui com o sacerdote, porque o sacerdote é que tinha que transmitir a mensagem para o povo. Deus falava com o sacerdote tinha que transmitir ao povo. Está falando para o sacerdote, vós estão me roubando nas ofertas nos dízimos. Por quê? Se o povo está trazendo ou está deixando de trazer, mas é culpa do sacerdote. Porque, como já falei em outros estudos, se os líderes ensinarem as pessoas a entregar, a contribuir por amor, por fé, não vai ter problema nenhum. Inclusive vai entrar muito mais do que se for de forma forçada, obrigada, porque as pessoas vão entregar com alegria, conforme a Paulo ensinou. Deus se agrada daquele que entrega com alegria, conforme propõe no coração. É desse que Deus se agrada, não de forma triste, de forma aborrecida, de forma forçada. E o versículo 9, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a toda a nação. Então, sim, o próprio sacerdote estava levando a nação toda a roubar, ou seja, deixar de entregar o dízimo, até porque ele estava sendo desonesto, não estava mais repassando o dízimo, colocando o dízimo da forma correta. Ao invés de ser para os levitas, estavam entregando para pessoas, beneficiando pessoas que tinham nada a ver com a tribo de Levi. E hoje, será que nós temos alguma coisa a ver com a tribo de Levi? Nós não somos cristãos, somos seguidores de Cristo, não temos nada a ver com a tribo de Levi. Então entendam isso, entendam isto. E aí, por aqui, estou resumindo aqui devido ao nosso tempo, e vamos ver aqui, concluindo aqui no capítulo 4, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, e todo Israel saberá os estatutos e juízos. Então, aqui está se referindo a um dízimo também que foi estabelecido na lei de Moisés, destinada aos levitas, aos sacerdotes, os cantores que fazem parte do templo, do cuidado do templo. São pessoas que não tinham outros recursos, viviam daquilo ali para cuidar do templo, então ela trabalhava para o templo, para a religião. Mas você que cobra o dízimo hoje, você vive só para o reino de Deus? Porque eu conheço pastores que têm advogado, têm outros recursos, mas recebe da igreja, cobra da igreja 15, 20, 10, 15, 20 salários por mês. Isso não seria também injusto, como aquele sacerdote ali? Me respondam. E outra coisa, que esse dízimo está estabelecido pela lei de Moisés. Então, se você não sabe, se você acha que você pode se basear a cobrança do dízimo na lei de Moisés, você está muito enganado. Sabe por quê? Porque quem quer obedecer à lei de Moisés, tem que obedecer toda a lei na íntegra. Porque o próprio apóstolo Tiago falou, se você é seguidor da lei, mas se você falhar em um mandamento, você já invalidou o restante da lei. Então, se você quer seguir a lei, você não pode pegar só o dízimo. Então, por isso que eu falo, há muita tendência, há muita hipocrisia, há muita desonestidade na maneira de receber, de cobrar os dízimos. Como eu já disse, é necessária a contribuição para ele? É necessário sim, porque quem vai manter o templo? Somos nós. Pela misericórdia de Deus, eu contribuo para a manutenção do templo, mas contribuo com alegria, com amor, conforme Deus coloca no meu coração. Não importa se é 5%, se é 10%, se é 15%, é 20% ou 30%. Aquilo que Deus coloca no meu coração. É de acordo também com as necessidades do templo. Mas se você quer usar como lei,
como lei para pressionar as pessoas, está completamente errado, está cometendo um pecado terrível, como o sacerdote estava cometendo ali. Então, se você quer praticar a lei, então você vai ter que ter também obedecer, colocar em prática todas as leis. A lei do levirato, a lei do divórcio, a lei a questão do adultério, que sua mulher adulterada tem que ser apedrejada até morrer. Se tem um filho rebelde, tem que apedrejar também até morrer. Você tem que obedecer à lei da circuncisão. Você tem que obedecer às demais leis do sábado e tudo mais, todas as leis ali, todos os sacrifícios que tem ali, você tem que obedecer. Mas se você não pode obedecer, então não siga a lei de Moisés, siga Cristo. E siga o ensinamento de Cristo também, que ele ensinou, inclusive, sobre o dízimo, sobre o que é que ele falou sobre o dízimo. Então siga o que ele ensinou, os exemplos que ele deu. Como eu já falei, ele mencionou apenas uma vez sobre o dízimo, quando ele questionou os fariseus que estavam entregando o dízimo e estavam desprezando aquilo que era mais interessante. Então, faça isto. E, meu irmão, você que perguntou se nós não devemos saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro, devemos sim. Quer dizer, se você perceber que a clareza está sendo usado de fato para o bem-estar da comunidade, está ajudando os pobres, necessitados, como diz as viúvas, hoje talvez a viúva não precise, por causa que tem, né, outros recursos, aposentadoria e tal, mas ajudar o necessitado e também manter o templo, todas as despesas do templo, e se tem alguém ali que presta serviço exclusivo para o reino de Deus, então ele é digno do seu salário. Mas não é por pressão, não. Se for por pressão, por ameaça, então ele já está errado. Certo? Então nós devemos contribuir com amor, com fé, com alegria, com prazer. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, vocês que me perguntaram sobre o dízimo. Então quero agradecer pelas perguntas e podem mandar mais perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento sobre o que nós falamos aqui hoje, pode falar, pode comentar que nós vamos fazer um outro estudo. Agora nós estamos até passando um pouquinho do nosso horário aqui. Tá bom? Que Deus abençoe, meu abraço e até o próximo estudo. Sempre estaremos fazendo estudo não só sobre o dízimo, mas sobre outros assuntos. Aqui no canal também já temos outros assuntos gravados. Então, meu abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, por estar nos acompanhando. Tá bom? Mas não esqueça de fazer o seu comentário, se ficou com dúvida, pergunte, não fique na dúvida não. Pode ser qualquer coisa a respeito do dízimo ou qualquer outro assunto também. Tá bom? Então, meu abraço e que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.